Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião tem como objetivo deliberar o plano de trabalho da subcomissão. Eu quero lembrar que esta subcomissão é uma subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais, que aborda os temas relacionados à saúde, trabalho, previdência e assistência social, e, ao mesmo tempo, é vice-presidida pela senadora Mara Gabrilli e tem como membros titulares a senadora Zenaide Maia, a senadora Nilda Gondim e também o senador Romário. Todas pessoas altamente vinculadas ao debate e à discussão dos temas relacionados às pessoas com deficiência, em todas as áreas. É importante que se diga: deficiência intelectual, visual, auditiva, múltipla, espectro autista, altas habilidades, enfim, de todas as áreas, surdo, cegueira. E esta comissão, em primeiro lugar, quer se colocar à disposição, né, da comunidade, de todos que nos acompanham, dos senhores senadores, senadoras, do corpo funcional do Senado, para debatermos todos os assuntos que interessam, que são de importância para o bem-estar, para a felicidade, para a promoção da cidadania da pessoa com deficiência, do apoio à família, do apoio aos profissionais que atuam na área, ser um canal de interlocução com a sociedade. Eu quero lembrar também que o plano de trabalho que vamos aprovar no dia de hoje já foi enviado para todos os membros da comissão, 5 membros. Várias sugestões foram apresentadas, incorporadas no plano de trabalho, que fica, né, à disposição no site da comissão, na página, no site da Comissão de Assuntos Sociais. E é um plano, como é um plano, naturalmente ele pode ser aprimorado à medida que os debates vão acontecendo. Porque o que se deseja, como foi dito, é cidadania, realização de direitos, oportunidades, né, promoção da pessoa, do ser humano. Então, fazendo uma síntese do que consta do plano, né, para que possa orientar a leitura posterior das pessoas, né, se faz no plano um histórico da legislação em relação à pessoa com deficiência, apontam-se eixos temáticos importantes para a subcomissão. Eu leio os títulos: primeiro eixo temático, inclusão, regulamentação da lei brasileira de inclusão, que é um tema bastante importante para que as garantias asseguradas na LBI possam ser concretizadas. O segundo eixo temático, assistência social e auxílio e inclusão, um debate que nós temos que acompanhar na regulamentação e na interpretação das novas medidas. O terceiro eixo temático é educação, lembrando que esta comissão não é de educação, é de assuntos sociais, porém os temas relacionados à educação serão debatidos em conjunto com a Comissão de Educação, da qual eu particularmente também faço parte, né, uma comissão extremamente importante, Educação, Cultura e Esporte. O quarto eixo temático é o eixo do trabalho, que é uma das áreas também aqui da comissão, né, que temos que ter um olhar atento para isso, que somente 1% do total de
trabalhadores brasileiros são pessoas com deficiência, 1%. Na área da educação, também temos um baixo percentual de pessoas com deficiência matriculadas dentro do total de alunos, o que dificulta o acesso ao mundo do trabalho. Lembrando, né, que a educação significa a educação obrigatória dos 4 aos 18 anos, porém nós temos antes a creche, pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, onde há uma grande evasão, educação para o trabalho, né, educação de jovens e adultos, educação de populações indígenas, quilombolas, e tudo isso conduzindo ao ensino superior e ao pós-graduação. O quinto eixo de abordagem da subcomissão é educação e trabalho, ações intersetoriais, né? Quer dizer, no cruzamento da necessidade de que a pessoa com deficiência tenha acesso à educação, conclua os ciclos educacionais para poder ter acesso, inclusive, a trabalhos, né, com oportunidades maiores. E educação não significa, na área da pessoa com deficiência, necessariamente a pessoa ler, escrever, concluir o ensino fundamental. Porque se nós pensarmos na pessoa com deficiência intelectual, múltipla, em várias outras áreas também, né, nós vamos observar que educação significa, né, se integrar na vida da família, da comunidade, ser independente, auxiliar, ser preparado para o mundo do trabalho, mesmo que isto signifique, do ponto de vista da educação, ter concluído a primeira série, a segunda ou a terceira série, e às vezes nem isso. Mas a pessoa pode plenamente se integrar na sociedade de outras maneiras. Nós queremos ter um sexto eixo, que é muito importante, que é o Senado Federal e a pessoa com deficiência. Dar visibilidade para todo o trabalho que o Senado Federal faz nessa área, em termos de acessibilidade, a semana de valorização da pessoa com deficiência, né, para que sempre o objetivo é que as pessoas olhem para o Senado e vejam que no Senado a legislação é cumprida, já que nós elaboramos a legislação nacional junto com a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, nós temos que também dar o exemplo de valorização e de execução. Cumpra-se a lei, em outras palavras, como a gente fala pelo Brasil todo. Então, há inúmeras ações propostas nesse plano de trabalho, ações junto ao Ministério da Educação, em função de todos os aspectos educacionais, uma posição junto ao Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, né? Sempre, como qualquer pessoa, também a pessoa com deficiência depende da participação de um conjunto de ministérios, de secretarias estaduais, secretarias municipais, é assistência ao trabalho, é a educação, né, é o esporte, a cultura, junto com o Ministério da Saúde, que também haverá debates importantes com o Ministério da Saúde, e ações que a gente pensa serem importantes, então, dentro do Congresso Nacional. Para fazer tudo isto, né, todos esses ministérios serão convidados para audiências públicas. E, com base nesse cenário, inicialmente, estamos propondo a realização, né, continuada, um trabalho continuado, permanente, de 9 audiências públicas, que podem ser ajustadas, modificadas, né? Às vezes, uma audiência pública para um tema pode ser insuficiente, mas para outros temas podem ser, inclusive, inseridos nessa relação.
Então, aqui eu só leio com mais cuidado, para vocês terem uma ideia, a audiência pública número 1, dentro do quadro relatado, situação e contexto da avaliação biopsicossocial. Então, isso é extremamente importante. A Comissão de Assuntos Sociais, quando o senador Romário, que é membro titular dessa subcomissão, era o presidente, adotou como tema do ano, proposta do ano, avaliação biopsicossocial, o atendimento da pessoa com deficiência. A senadora Soraya Tronic, na época, fez um belo relatório aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Mas o assunto precisa ser retomado porque várias iniciativas de realização de direitos dependem da avaliação biopsicossocial. A número 2, a audiência é muito importante. Nós precisamos ter dados de matrícula, programas, ações de apoio à aprendizagem, acompanhamento, monitoramento de educandos matriculados nas redes de ensino, considerando acessibilidade, apoios técnicos, físicos, humanos, os dados em relação a essas pessoas nas escolas das redes de ensino, de frequência, abandono escolar, formação e capacitação dos professores, termos essa radiografia, né, atualizada, particularmente nesse momento pós, ainda não é bem pós, mas pelo menos na parte mais aguda, pós-pandemia. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental, médio, visando a melhoria dos índices de aprendizagem, conclusão da educação básica, essencial para o mundo do trabalho, matrícula no ensino superior e inclusão dessas pessoas no mundo do trabalho. Então, esses dados, pretende-se levantar os dados independente da audiência pública. Quando houver audiência pública, que já os dados estejam disponíveis para que todos possam se debruçar sobre eles, e tendo isto, certamente, teremos muitos estudos acadêmicos, não é, com base nos dados levantados. A terceira audiência pública, muito importante, aprovamos legislações já nesse sentido, são as necessidades dos educandos com transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, dentre outros, assim como encaminhamentos, o atendimento dessas pessoas. Porque temos a legislação e agora chamarmos, né, a educação, assistência, mulher, direitos humanos, saúde, para trabalharmos em função disso. A quarta audiência pública, a realização de ciclo de debates sobre a formação profissional e a inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Avanços, desafios, tanta coisa, né? Lei de cotas, nível de escolarização e o trabalho, formação acadêmica, processo de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, os contextos, as perspectivas, né? A quinta audiência pública tem como tema o credenciamento das instituições de pessoas ou para pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde, atendimentos terapêuticos, assim como acesso e aquisição de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção por meio do SUS, incluindo convênios, valores atuais, reajustes, dentre outras necessidades e dificuldades relacionadas às pessoas com deficiência que necessitam ser discutidas e encaminhadas. É um dos grandes problemas. As pessoas com deficiência, não só elas, mas a população em geral, mas como estamos tratando delas, necessitam de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, psicopedagogia, né? E já faz 5 anos, por exemplo, que esses valores não são reajustados, né? Então, é uma terapia, né, com R$17 por terapia fica impossível, né? Quando o plano de saúde está, assim, investindo R$100,
numa terapia. Então, é uma coisa a ser debatida, discutida, né? E mesmo no pós-pandemia, esse entrosamento, né, de problemas, de transtornos mentais, né, que ocorrem em função da pandemia, medo, né, depressão, angústia, ansiedade, essa articulação, que são áreas da nossa comissão em conjunto com o trabalho, com a educação. A audiência número 6 é educação bilíngue, diretrizes, organização e oferta de educação bilíngue para pessoas surdas. Aprovamos a lei neste ano, né? A lei é do ano passado, aprovamos nesse ano, a Lei 14.191 de 2021, que coloca educação bilíngue da pessoa surda como modalidade de educação. É bom sempre lembrar que através desta lei não se pensou em eliminar outras possibilidades, porque nós temos que nos lembrar que na área da surdez temos uma perda leve, moderada, severa, profunda. Cada uma dessas perdas exige um olhar diferente. Ao mesmo tempo, existem crianças que fazem o implante coclear, adolescentes, adultos, que é uma outra realidade. As que usam prótese auditiva também é uma realidade que tem que ser considerada. E, ao mesmo tempo, pessoas, né, que são surdas, que são oralizadas. Mas, ao mesmo tempo, temos um percentual expressivo da população surda que tem Libras como primeira língua, língua brasileira de sinais, e a língua portuguesa como segunda língua. Desculpe. E a língua portuguesa como segunda língua. Então, a necessidade de uma educação bilíngue, né, das duas línguas, para a pessoa surda, porque senão ela nunca vai se integrar na sociedade, né? Então, nós temos que pensar em todos os sentidos de informações, orientações, diluir dúvidas, possibilitar consensos, para que as pessoas sejam beneficiadas na assistência, na saúde, no trabalho. A audiência número 7 tem por objetivo instruir o projeto de lei número 2634 de 2021, que altera a lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para possibilitar a concessão de habilitação às pessoas surdas ou com deficiência auditiva em todas as categorias de veículos. É um debate que já vem acontecendo, já existe o projeto de lei, né, que também veio da Câmara dos Deputados e que tem que ser objeto de debate por esta subcomissão voltada à pessoa com deficiência. Audiência pública número 8, audiência pública sobre educação hospitalar e domiciliar. Eu só quero lembrar para todas as pessoas que nos acompanham que aqui educação domiciliar não está relacionada ao projeto de homeschooling, né? Porque educação domiciliar, homeschooling, que inclusive eu sou relator desse projeto aqui no Senado, seria outra coisa importante. Aqui nós estamos falando de pessoas que têm problemas de saúde, né? Que exigem a sua internação em hospitais ou a continuidade do tratamento dos problemas de saúde nos seus domicílios, nas suas casas. E a pessoa precisa continuar sendo atendida, né, na saúde, na assistência, no trabalho, na educação. Então, esse debate, aliás, já houve inclusive uma audiência pública sobre isso na Comissão de Direitos Humanos, mas é um debate que tem que acontecer aqui também. E, finalmente, né, a audiência pública número 9 não é necessariamente nessa ordem, mas foi apontada, né, pelos membros desta subcomissão a importância de termos um processo de avaliação,
diagnóstico e atendimento às pessoas dentro do espectro autista. É muito importante, muitas famílias angustiadas com o atendimento, particularmente, né, com a questão do rol taxativo ou exemplificativo da ANS, mas também com a necessidade de termos o atendimento da pessoa dentro do espectro autista também incorporado no SUS, na educação, na assistência. Já fizemos inúmeras audiências públicas sobre esse assunto em várias comissões, e inclusive com o apelo das famílias de que a gente leve muito a sério a expressão espectro autista, que num lado do espectro nós temos pessoas dentro do autismo com altas habilidades, e no outro lado do espectro temos, por exemplo, pessoas com autismo que necessitam de muito apoio, que autoflagelação, por exemplo, ou que tem que usar o capacete em casa, que as famílias precisam ser apoiadas. Então, todas as pessoas dentro do espectro precisam ter os seus direitos assegurados. Isso lembra, inclusive, em relação à pessoa, por exemplo, com deficiência intelectual ou múltipla. Nós temos pessoas com deficiência intelectual, num dos lados do espectro. A gente não costuma usar essa expressão com deficiência intelectual, mas pode ser usada, que estão indo para a Olimpíada, com deficiência intelectual, participando de Olimpíadas. Quer dizer, uma independência, uma participação, desenvolvimento. E no outro lado do espectro da deficiência intelectual, a gente tem aquelas pessoas que, na verdade, estão, por exemplo, em casa, na cama, com muita dificuldade, precisam ser auxiliadas para respirar, deglutir, né? A família precisa ser apoiada, por isso que é um conjunto de políticas intersetoriais, né? Interministeriais, porque até o BPC, que é o benefício da prestação continuada, né? Com a avaliação biopsicossocial, que já foi mencionada aqui nas audiências, tendo-se isso, você pode distinguir uma necessidade da outra, né, para que essa família que tenha uma pessoa que esteja na cama, usando fralda, indo para a escola também, não pode ser negado o direito de ir para a escola, que ela seja muito mais apoiada em função da necessidade muito maior com o filho ou filha, né, com os pais, particularmente as mães, muitas vezes se anulando em função dos cuidados que os filhos demandam. Então, basicamente, são eixos temáticos, um trabalho muito grande aqui também no Senado Federal. Não existe a necessidade de fazermos levantamentos unicamente nas audiências públicas, a gente pode fazer antes e depois fazer o debate também, mas o apelo que eu faço a todos que vão acompanhar esses trabalhos, que se inteirem dos temas, que apontem caminhos, sugestões, e dizer que esta subcomissão, Mara Gabrilli, vice-presidente da comissão e também agora vice-presidente, também já candidata, né? Também junto com a senadora Simone Tebet, mas a Mara Gabrilli, que está participando também da subcomissão como vice-presidente, o senador Romário, a senadora Nilda Gondim e a senadora Zenaide Maia. E várias dessas pessoas, né, também tendo na família, como é o meu caso, também ter o filho que tem uma deficiência e que tem que ter todos os seus direitos respeitados, assim como os filhos de todas as famílias, sejam da cidade, do campo, zona urbana, zona rural, brancos, pardos, negros, indígenas, seja quem for, né? Lutar por cidadania. Então, basicamente é isso. Não sei se algum senador ou senadora da subcomissão gostaria de se manifestar.
Passo a palavra à nossa amiga, vice-presidente da subcomissão, senadora Mara Gabrilli. Boa tarde, presidente, senador Flávio Arnes. Nossa, é uma honra estar aqui ao seu lado nessa subcomissão temporária de assuntos sociais das pessoas com deficiência, que a gente recriou em 2021 no âmbito da CAS. E eu queria, senador Arnes, parabenizá-lo pelo plano de trabalho apresentado hoje. Que assim, nossa, com a plena confiança e convicção da importância da nossa atuação para favorecer a inclusão das pessoas com deficiência de maneira ampla, né, em todos os âmbitos da sociedade. E além da necessidade de avançar nessas questões essenciais para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, como a regulamentação da avaliação biopsicossocial, como você estava falando, da deficiência prevista na Lei Brasileira de Inclusão. E a gente vive tempos em que precisamos ainda enfrentar as ameaças de retrocessos aos direitos já conquistados, né? E, sobretudo, protegê-los. E a gente tem um time de peso nessa missão, nessa subcomissão. Além de você, nosso presidente sempre combativo, senador Flávio Arnes, ainda tem as queridas senadoras Zenaide, a senadora Nilda Gondim, o senador Romário. E também queria agradecer pelas contribuições da senadora Soraya Tronic, que recolheu sugestões e apresentou no relatório da avaliação da política de reconhecimento das pessoas com deficiência para fins do gozo de direitos previstos em lei da CAS, né, com o apoio da nossa sempre brilhante equipe da consultoria legislativa, que muito tem nos ajudado. E os brasileiros com deficiência são, antes de tudo, senador, né, são pessoas, são cidadãos com direitos, com deveres, cada qual com suas singularidades. São homens, mulheres, crianças, são jovens, são estudantes, são profissionais, são pais, mães, filhos com sonhos, lutas, preferências, escolhas, anseios. E a deficiência, ela é apenas mais uma de suas características. E essa característica humana, ela requer mais apoios para efetivar a autonomia, a plena participação na sociedade. E o fato de ter uma deficiência não impede a pessoa ainda de estudar, de viajar, de namorar, de trabalhar, de ter família. O que impede as pessoas com deficiência de fazer qualquer coisa é a falta de acessibilidade e preconceito. E as barreiras físicas e de atitude que a gente enfrenta no dia a dia. Isso que é extremamente limitador, né? E desse modo, seguimos todos unidos, trabalhando e dedicando nossos melhores esforços para promover a acessibilidade, garantir direitos, combater qualquer forma de discriminação. Muito obrigada, parabéns pelo plano de trabalho, senhor presidente. Nós é que agradecemos a você, senadora Mara Gabrilli, e fazer esse reconhecimento para o Brasil inteiro, né? Para as pessoas com deficiência, famílias, profissionais, pessoas que de alguma forma estão interessadas na área, que você, me permite chamar assim, Vossa Excelência, mas nós somos tão amigos, que você continue firme, batalhando e conquistando aí tantos objetivos necessários. Você é uma liderança nesta área. Parabéns, né? Contem com a gente. Eu quero lembrar que existe uma outra subcomissão nesta Comissão de Assuntos Sociais, que é a Comissão de Doenças Raras. E as doenças raras, em muitas situações, estão associadas a quadros de deficiências também. E esta subcomissão é presidida pela senadora Mara Gabrilli, né, de doenças raras. Lembrando que são poucas pessoas, mas muitas doenças, como se costuma dizer, 8.000 aproximadamente doenças raras, e 8.000, e o que afeta 15 milhões de brasileiros, né? 15 milhões de brasileiros. Na área da pessoa com deficiência, depende das estimativas e tudo,
mas é um número importante, né? São praticamente mais de 20 milhões, 30 milhões de brasileiros, mas sempre pensando que é o pai, a mãe, o irmão, o avô, a avó, a tia, o tio. Isso afeta a população inteira, né? Quer dizer, a população está interessada em soluções para esta área. Obrigado, senadora Mara. Sucesso, parabéns. Vamos em frente. Que bom. Eu acho que não temos outras pessoas que se manifestaram querendo, assim, também transmitir alguma mensagem, mas eu coloco, então, o plano de trabalho em... bom, já está sendo discutido, né? Coloco em votação. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Então, que bom, agradeço a participação dos senadores e senadoras, lembrando o senador Romário, uma grande liderança na área, senadora Mara Gabrilli, né? Também a senadora Zenaide Maia e também a senadora Nilda Gondim, Zenaide Maia, Romário, né? Mara Gabrilli e eu próprio. Né? São 5 pessoas. Muito bom. Então, antes de encerrarmos a reunião, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata desta reunião. Senhores senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.